Bora falar de futebol? Bora falar de Fortaleza e Palmeiras, um duelo que é uma casca de banana, tá? Já antecipo que muita gente pode olhar para a tabela de classificação e falar o Palmeiras, segundo colocado, melhor momento na temporada, 5 vitórias seguidas, vai enfrentar o Fortaleza, 11º colocado, cheio de desfalques. Bom, já antecipo, é casca de banana e eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Se você não me conhece, aliás, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube para as minhas redes sociais também. Então já se inscreve no canal se você caiu aqui por acaso, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos praticamente diários, clica no like, clica no joinha aqui embaixo também, que é muito importante para o trabalho, e ao final do vídeo deixa um comentário, combinado? Com o que você bem entender em alto nível. Pergunta, questionamento, elogio, crítica, o que você bem entender. Algo a agregar em alto nível. Maravilha? Seguinte, bora pro tema do vídeo, né? A gente tá falando de Fortaleza e Palmeiras. É um confronto, inegavelmente, que nesse momento coloca frente a frente equipes com objetivos diferentes. O Palmeiras luta pelo título, o Fortaleza luta para se reencontrar na temporada, para reencontrar uma regularidade depois da ressaca do título que viveu da Copa do Nordeste contra o CRB. Conquistou nos pênaltis, duras penas, 2-0 para lá, 2-0 para cá, fora de casa como visitante, foi buscar essa taça. E aí viveu um momento de ressaca clara, né? Encarou o Bahia, perdeu por 1-0, aí a gente está falando de um dos melhores times do Campeonato Brasileiro também, e aí vem o tropeço da ressaca pesada que a equipe do Fortaleza está precisando dar uma resposta, né? 5-0 para o Cuiabá. Ali foi algo realmente chocante, foi algo muito pesado, e no fim das contas o time começou a reagir logo em seguida. Por isso que é uma casca de banana, muita gente olha para a tabela, vê o time lá embaixo, mas veja só, pega o Grêmio e vence por 1-0, e depois empata fora contra o Atlético Mineiro, tendo 8 desfalques. Não é pouca coisa não, 8 desfalques teve o Fortaleza e foi buscar um empate em Belo Horizonte. Ah, Fragoso, mas o momento do Atlético é o pior momento da era Milito. É verdade. Palmeiras, inclusive, colocou o Galo numa crise danada com aquele 4-0. Né? Dali pra frente, realmente, jogo contra o Vitória, esse jogo contra a equipe do Fortaleza, um empate em casa também muito complicado pro Galo. Mas é uma casca de banana olhar pra tabela e entender que esse adversário, que o Fortaleza é um adversário frágil. E esse jogo contra o Galo, inclusive, já dá um quê disso, porque foram 8 desfalques e o Fortaleza poderia ter feito 2-0 e resolvido a parada. Desperdiçou 2 boas chances depois do 1-0 e o Galo também desperdiçou uma série de oportunidades, é bem verdade, não vou negar, mas o Fortaleza poderia ter vencido esse jogo, já mostrando que diante de um elenco como o do Atlético Mineiro, apesar da má fase, é capaz de surpreender. O momento dos melhores não é. O futebol é maluco por isso, né? É um elenco que está com muitos desfalques, mas tem um técnico, que é o Vojvoda, com um baita trabalho e que pode encaixar num jogo e fazer frente a qualquer adversário. Embora o momento seja ruim mesmo, tá? O todo é ruim. O Campeonato Brasileiro é ruim como um todo, apesar de ser uma equipe, como eu disse, que é uma casca de banana. Não é moleza encarar. E aí eu vou colocar, antes dos desfalques todos do Fortaleza e também do detalhe em relação ao momento do Fortaleza, eu vou trazer aqui um dado que pesa contra o Palmeiras também, e por isso é uma grande casca de banana esse confronto. Historicamente, para o Palmeiras, enfrentar o Fortaleza como visitante é muito difícil. Para você ter uma ideia, são 12 jogos na história, o Palmeiras venceu só 2. Um foi em 2019, recentemente, e o outro foi na Taça Brasil de 60, na final. No mais, o Fortaleza tem 3 vitórias nessa conta e o restante empates. Então, não é fácil para o Palmeiras buscar um resultado como visitante diante do Fortaleza. Que nessa temporada, é bom destacar, como visitante, ou melhor, como mandante, né? O Fortaleza, ele tem apenas 2 derrotas, tá? São 2 derrotas na temporada como mandante, mandando seus jogos no Castelão. Estamos falando de derrotas lá em abril, para o Ceará e para o Vitória. A equipe do Fortaleza, para você ter uma ideia, em casa, venceu o Boca Juniors, venceu o Atlético Paranaense, time que está lá em cima na tabela de classificação, apesar do momento de turbulência enorme, venceu o Grêmio. E vale pontuar, por exemplo, que equipes da parte de cima na tabela, vamos colocar aí Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro,
foram até o Castelão e não saíram vitoriosos. Conseguiram só um empate. Estou falando de um Botafogo, que é o quarto colocado hoje, o Atlético Paranaense, que saiu derrotado, é o quinto colocado no todo do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino hoje está na sexta colocação no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é o oitavo, são times da parte de cima da tabela. Então, é um ambiente complicado historicamente para o Palmeiras e em casa é muito difícil bater o Fortaleza, por isso esse jogo é uma casca de banana. Agora, a lista de desfalques é muito importante se destacar, né? Apesar do fator Castelão, é um momento em que o Palmeiras pega o Fortaleza mais fragilizado. O Palmeiras poderia pegar o Fortaleza em um outro momento da temporada com esses caras que eu vou citar aqui à disposição. Por exemplo, o Pochettino, que é um meia importante na dinâmica do Vojvoda, está suspenso. Outro exemplo, Marinho, Moisés, dois atacantes que podem ser utilizados ali como diferenciais com experiência, suspensos. Outro cara que tá fora, o Caleb, aliás, tá fora não, né? É dúvida, porque saiu sentindo no último jogo. É um jogador que também é importante pro Fortaleza no sistema ofensivo para dar criatividade, velocidade. É um ponta que também pode jogar por dentro. É dúvida, pode não atuar. O Martínez, que é um meia que tá tentando se firmar, né? No América Mineiro chegou a chamar atenção na temporada passada, agora tá tentando se firmar, saiu com dores, é dúvida também. Então, mesmo que Caleb e Martínez entrem em campo, por exemplo, eles vêm baleados, porque foram substituídos com dor no último confronto. Além dos desfalques que eu já citei, né? O Pochettino, o Breno Lopes, que é um jogador que tem sido utilizado e foi, inclusive, o autor do gol contra o Atlético Mineiro, um golaço, por contrato não pode jogar. Então tem uma série de jogadores que estão fora. O Kervin, que é um jovem driblador que o Fortaleza também aposta, está na Copa América. O Kusevich, zagueiro, o torcedor do Palmeiras conhece bem, está na Copa América. Muitos desfalques. Ao todo, podemos dizer 10. Confirmando Caleb e Martínez, claro, se não confirmar são 8. Mas tem uma volta importante nesse jogo, que é a volta do Lucero. Fortaleza vem com o Lucero para campo, Lucero inclusive é o autor do gol da vitória contra o Grêmio, e enfim, é um atacante de muita qualidade, muita experiência. Na temporada passada já foram 24 gols marcados pelo Fortaleza em 63 jogos. Nessa temporada, ele em 36 jogos já tem 16 gols e está voltando descansado, porque só estava suspenso no último jogo. Então uma peça bem importante que o Vojvoda aposta demais nesse time, que é um time de muita verticalidade, tá? Fortaleza, para se ter uma ideia, é o time que menos troca passes no Campeonato Brasileiro. Time muito vertical. E se você observar esses dois resultados que o Fortaleza conseguiu, bons resultados, empatando fora contra o Atlético e vencendo o Grêmio, nós estamos falando de um Fortaleza de contra-ataque, de transição rápida, de bola em velocidade. Não é um Fortaleza de muito toque de bola, de muita transição. Fortaleza de passes fortes, passes rápidos e poucos passes. Construção muito vertical. Então a transição defensiva do Palmeiras vai precisar trabalhar bastante, dependendo do posicionamento, né, do time, colocando-se como protagonista, por exemplo, colocando muita gente à frente da linha do meio de campo. Vai ter que ficar bastante atento, apesar do Fortaleza ser, nesse momento, uma equipe que não marcou tantos gols no Campeonato Brasileiro. Foram 8 gols, é o segundo pior ataque, ao lado de Corinthians e Internacional, e à frente apenas do Grêmio, né? Então ainda é um ataque frágil, mas, como eu disse, é uma casca de banana no jogo. Por mais que seja uma equipe que, nesse momento, seja 11º colocado do Campeonato Brasileiro, por mais que tenha uma série de desfalques, por mais que a gente observe e veja que é o time que permite muitas finalizações ao adversário, é uma casca de banana. É uma casca de banana e o Palmeiras vai ter que entrar bastante atento para conseguir um bom resultado por lá. Não só pelo ambiente hostil, retrospecto hostil que tem na sua história contra o Fortaleza jogando em Fortaleza, mas também por esse momento de recuperação, apesar dos desfalques, que o Fortaleza está ensaiando buscar, e também pela volta do Lucero, tá? O Palmeiras não tem muito segredo, né? O Palmeiras bota muitas dúvidas na cabeça do Vojvoda na escalação, porque o Abel Ferreira, inclusive, poupou alguns atletas no último jogo, né? O Marcos Rocha voltou ao time, mas o Mike foi titular na última. Será que ele vai fazer uma inversão mais uma vez nesse sentido? O Fabinho jogou, o Aníbal volta ao time, será no Castelão, num gramado mais complicado de jogar, ou o Fabinho vai ganhar uma sequência?
Rony ou Flaco Lopes? Qual vai ser a opção que o Abel vai fazer? Jogador mais de velocidade como o Rony, jogador de ferramenta aérea como o Flaco? O Flaco ganha em ferramenta aérea, falei isso no pré-jogo passado e se comprovou evidentemente, ele com 2 desvios de cabeça ali fundamentais. Então assim, vai depender da estratégia que vai ser colocada, né? O Piquerez deve voltar do lado esquerdo, isso eu imagino que deva acontecer mesmo. Mas são dúvidas que o Abel coloca e vai dando ritmo para muita gente dentro desse elenco. Vamos ver se o menino vai atuar novamente como titular por aquele lado? É uma possibilidade também? A ver qual vai ser. O Abel tem muitas peças à disposição, apesar dos desfalques para a Copa América, naturalmente, e também o Dudu de volta que vai ganhando minutos aos poucos. Maravilha? Bom, espero ter dado um panorama aí do Fortaleza para o torcedor do Palmeiras que acompanha o canal. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal do Fragoso. Veja o vídeo de ontem que é bem interessante sobre a evolução ofensiva do Palmeiras. O Palmeiras está muito perigoso, o Fortaleza que se cuide nesse sentido também, porque é um time com muita agressividade, muito volume. Vamos ver se vai ser assim no Castelão, estádio abafado, gramado ruim, isso acaba prejudicando também o andamento do desenvolvimento de jogadas, né? Isso é muito claro e muito nítido para qualquer equipe que vai jogar no Castelão, né? Vamos ver como vai ser o comportamento desse Palmeiras. Maravilha? Deixe seu comentário aí embaixo, fica super à vontade para trazer aí sua pergunta, algo a agregar, elogio, crítica, o espaço é seu. Não se esqueça de curtir a inscrição, ativa o sininho e bora falar de futebol.